Fala, galerinha da Alfacom, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professora Camila Santos na área. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre as principais posições cirúrgicas que nós podemos encontrar aí mediante o paciente, tá bom? Mediante algum procedimento que ele tenha de realizar, certo? Camila, qual a incidência, né, que a gente pode encontrar essa temática dentro das questões? Moçada, não costuma cair, costuma despencar, tá bom? Então, fica ligado nesse assunto e tudo que eu falar, né? Então, presta bastante atenção para que vocês possam gabaritar aí a prova que vocês vão realizar, tá bom? Tranquilo? Vamos lá começar? Moçada, a gente vai conversar um pouco sobre essas posições cirúrgicas que nós podemos identificar mediante o paciente, tá bom? O que é que a gente pode observar em relação a essas posições cirúrgicas? Moçada, essas posições cirúrgicas, na realidade, uma das primeiras coisas, né, que elas tendem a prevenir, se de fato o paciente ele não for colocado naquela posição ideal para a realização daquele procedimento, ele pode, de fato, né, ter uma lesão de nervos, tá? Uma das primeiras coisas que a gente pode perceber nesse paciente, se ele não estiver naquela posição adequada, tá bom? Então é super importante que ele esteja aí, que ele seja orientado mediante esse posicionamento, tá bom? Até porque ele vai receber um auxílio para que esse posicionamento ele esteja naquilo que corresponde ao seu procedimento cirúrgico, tá bom? Outra coisa aí que pode acontecer, ó, e principalmente quando a gente fala sobre o tempo de duração dessa cirurgia, que pode acontecer muitas vezes é a própria pressão que vai ser exercida, né? E também de maneira excessiva nas proeminências ósseas, certo? E aí a gente vai ver, né, uma frequência aí das LPPs, das lesões por pressões, né, que nós podemos identificar aí nos pacientes, tá bom? Então, é super importante que nós possamos previamente prevenir esses acontecimentos para que esse paciente não venha a ter, né, nenhuma intercorrência, tá bom? Outra coisa importante é em relação à própria compressão de vasos, né, que aí vai desencadear uma isquemia, tá bom? Então, aquela região, ela vai ter uma diminuição da oferta, né, de oxigênio, que pode, de fato, né, vir a desencadear uma isquemia aí no paciente, naquela região ali específica, tá bom? Outra coisa também que pode acontecer é a própria distensão muscular, pelo fato, né, da maneira equivocada que aquele paciente foi colocado naquele posicionamento, né, que ele não foi orientado previamente, então é super importante que possamos orientar, assim como também alguma lesão articular, que esse paciente ele pode vir a desencadear, e também temos a relação, né, das queimaduras pela própria placa de bisturi, tá bom? Então, esse paciente ele precisa, né, ser orientado. A gente precisa também buscar algumas informações, né, no que diz respeito a essa placa, né, de bisturi que tende a ser colocada no paciente, certo? Então, a gente vai precisar de algumas informações que são de suma importância, tá bom? E aí, ó, um dos riscos mais elevados no que diz respeito a essas principais intercorrências dentro já da sala de operação é a questão desse paciente, muitas vezes, ele já ser um paciente idoso, tá bom? Esse paciente, muitas vezes, ele está acima do peso, então o IMC, né, ele está dentro da categoria, né, acima de 30, tá bom? Então o IMC é elevado, tá bom? Ou então até mesmo indivíduos muito magros. Então não é aquela coisa, nem muito, mas também nem muito pouco. É necessário que esteja, né, em um equilíbrio, tá? Esse equilíbrio, ele é fundamental, tá bom? Esse equilíbrio, ele é fundamental. Assim como também esse paciente, a partir do momento que ele tem alguma presença de alguma incapacidade física, né, ou a própria, né, realização de cirurgias que são consideradas demoradas, isso pode promover algum dano para o paciente. Então, a gente observa um risco mais elevado, né, de intercorrências para esse paciente, tá bom? E aí, ó, a gente fala sobre, né, as formas que a gente vai poder, né, o que é que a gente vai poder identificar na realidade nessas posições que o paciente ele vai ser submetido. Então, uma das primeiras coisas, né, que precisamos identificar
é se a posição desse paciente ela está correta com o procedimento que tem a ser realizado. Então, é super importante a orientação, sabe? Então, a orientação, a comunicação efetiva, ela é fundamental aí nesse momento, tá bom? Observar também, ó, se o campo operatório está exposto, né, para a realização daquele ato. Temos aqui também, ó, o próprio livre acesso à cabeça e o membro superior para que possa ser utilizado pelo anestesista, certo? Temos também, ó, o fato do corpo estar alinhado e o paciente ele precisa estar confortável. Então, para promover esse conforto para o paciente, muitas vezes são utilizados alguns coxins, certo? Sobre a própria lordose lombar, né, devido muitas vezes ao próprio fato daquele tempo cirúrgico ele ser um tanto aí elevado, tá bom? As articulações, né, elas precisam, né, a gente precisa identificar se não há uma hiperextensão daquelas articulações e se aquelas proeminências ósseas elas estão previamente protegidas, certo? Temos também, ó, a observação dos nervos e vasos livres de compressão. Vimos aí anteriormente no que diz respeito aos principais riscos a partir do momento que essas pequenas condutas, elas possivelmente, talvez elas não sejam identificadas, então o paciente ele vai passar por muita coisa realmente. Além do mais, ó, o tórax do paciente, ele precisa estar livre para que seja observada a própria dinâmica respiratória do paciente, tá bom? Tranquilo? Então aqui, moçada, nós temos o primeiro exemplo, né? O nosso primeiro ponto a ser observado, que é a primeira posição cirúrgica que vamos conversar, tá bom? Então temos aqui, ó, a posição dorsal recumbente, ou também conhecida como posição supina, tá bom? Essa posição supina normalmente tende a ser a posição que ela é normalmente mais utilizada, então você percebe o paciente, certo? Ou ela também pode ser considerada uma posição de decúbito dorsal, vocês podem perceber aí na referência, certo? Então, vocês podem perceber que esses pontos que vão estar relacionados na figura são os pontos em que o paciente ele pode, né, ter, de fato, né, ele vai sofrer aí muitas vezes uma compressão, né, uma pressão excessiva nessas regiões que são compostos por proeminências ósseas. Então, nós temos aqui a região do calcâneo, tá? O sacro e cóccix. Temos as vértebras torácicas, temos aqui a região do olecrano, temos a escápula, assim como também temos a região occipital. Então, muitas vezes, precisa ser ofertado, né, algum suporte para que essas regiões estejam devidamente protegidas, tá bom? A nossa segunda posição aqui que nós estamos aqui relacionando é a posição litotômica, moçada. Ela também é conhecida como posição ginecológica, tá? Essa posição ginecológica, aonde o paciente ele está sendo posicionado, a gente pode de fato perceber que é uma posição que nem sempre vai ser uma posição muito confortável, tá? Mas você percebe que o paciente, ele está deitado de costas, né? Com as pernas e as coxas, elas estão aí, ó, fletidas, certo? Estão fletidas, em ângulos agudos, isso é importante. Muitas vezes vai ter um suporte, né? Você está vendo esse suporte aqui que vai ser colocado para esse posicionamento, certo? E essa posição, ela vai ser mantida pela própria colocação dos pés, né? Que vão ser colocados aqui nessa região, tá? Para ter como suporte. E normalmente ela tende a ser utilizada em procedimentos cirúrgicos que envolvem aí, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Vão ser utilizadas em cirurgias que envolvem, né, a região do períneo. Temos também aí, ó, a região do reto e a região da vagina, tá bom? Então, essa posição litotômica, ela tende a ser utilizada, posição ginecológica, para, né, fins de cirurgias do períneo, a região do reto e também
da vagina, tá bom? A próxima posição, temos aqui a posição de Trendelenburg, tá? Essa posição de Trendelenburg, vocês percebem que o paciente, né, ele tá meio aí de cabeça para baixo, de certo modo, tá bom? Mas o que é que fala essa posição de Trendelenburg, tá? Normalmente, pessoal, essa é uma posição que ela tende a ser utilizada, né, para cirurgia, normalmente na região baixa do abdômen, né, e também na própria pelve do paciente, muitas vezes, certo? E essa forma como se dá, né, essa posição do paciente, ela vai promover, na realidade, uma boa exposição, né, pelo deslocamento do intestino, né, tanto do intestino, principalmente aí, que vai estar em direção ao abdômen superior, tá bom? Então, nessa posição, a cabeça, né, o corpo do paciente, eles vão estar abaixados, certo? E os joelhos, né, eles vão precisar estar fletidos. Perceba que ele está fletido, certo? Então, às vezes é colocado coxins aqui nessa região, né, para que esse paciente ele fique com o joelho fletido, certo? O paciente ele vai realmente ser mantido nessa posição, né, por contenção ao nível do ombro, tá bom? Por contenção ao nível do ombro, tá? Você percebe aqui esse decaimento aqui a nível do ombro, certo? Então, normalmente tende a ser utilizado, né, para cirurgias abdominais, mas é aí, ó, na região baixa do abdômen, assim como também na região pélvica do paciente, tá? Na pelva do paciente, tudo bem? Próximo posicionamento que nós observamos é a posição de Trendelenburg reverso, ou também conhecida como proclive, tá? Esse posicionamento, nós vamos perceber, né, que ele vai ter, né, o próprio contexto que ele vai estar parecido, né, de um certo modo, né, só pelo seu primeiro nome, com a posição Trendelenburg. Só que ela vai estar de maneira reversa, ela vai estar ao contrário, moçada. Então, por que esse paciente está desse modo? Qual o principal intuito? Quais são as principais cirurgias, né, de quais compartimentos que tendem a ser utilizadas, né, esse posicionamento, né? Então, o que é que a gente vai poder identificar aí nesse paciente, certo? Quando a gente observa esse paciente, a gente vai poder perceber, certo? Que essa posição, na realidade, o paciente, ele tende, né, a ter uma elevação, né? Essa elevação, ela vai se dar por toda essa região do tronco do paciente, certo? Por toda essa região do tronco do paciente. E, na realidade, então, ao contrário do que estávamos conversando sobre a posição Trendelenburg tradicional, esse posicionamento, ele vai se dar, basicamente, né? Ele vai manter as alças intestinais, né, desse paciente, né? Na região inferior da cavidade abdominal, né? Então, ela vai estar inferiormente à cavidade abdominal do paciente, e aí de modo que vai promover a própria redução da pressão sanguínea cerebral do paciente, né? Então, vai reduzir a pressão sanguínea cerebral da região do paciente, certo? E essa posição ela tende a ser utilizada. A outra cirurgia anterior, a gente falou em relação às cirurgias que competem, né, as cirurgias abdominais, mais a região mais baixa do abdômen. Já esse posicionamento ele vai ser na própria região do abdômen superior, tá? Então, o abdômen superior ele tende aí a ser contemplado, assim como também a gente pode perceber que essa posição ela tende também a ser realizada para procedimentos, né, cranianos, certo? Até porque a própria pressão aí cerebral ela vai estar diminuída, tá bom? Então isso vai ser um ponto facilitador para esse tipo de cirurgia, tá bom? Próximo que a gente pode aqui encontrar, posição de Fowler. Essa posição de Fowler ela é muito comum a gente encontrar aí
nos pacientes, certo? Então, você percebe que esse paciente, ele na realidade, ele vai estar em um posicionamento, né? Esse posicionamento, a gente vai poder observar, né, que esse paciente, ele vai estar, né, em uma condição em que a gente percebe, né, que ele vai estar sentado, né, ele vai estar sentado em uma angulação de basicamente, que a gente considera em média uns 30 a 45 graus, né, em média de 30 a 45 graus. Normalmente, a gente também vai ter uma posição que a gente considera uma posição de semi-Fowling, tá? Então, tem essa pequena diferença entre Fowling e semi-Fowling. Mas aí, normalmente, nesse posicionamento de Fowling que a gente está relacionando, a gente considera, e aparece muito nas provas de concurso, uma referência que vai ter aí, ó, entre 45 e 60 graus. Esse posicionamento de Fowling. Você pode encontrar também o posicionamento de semi-Fowling. E esse posicionamento de semi-Fowling, ele normalmente vai aparecer com uma referência entre 30 a 45 graus. E varia normalmente aí, você pode encontrar numa literatura que talvez tenha, né, essa condição, tá bom? Mas é importante que você observe aí esse posicionamento. Até porque essa posição de Fowling, ela vai, né, de fato, favorecer o próprio relaxamento, né, da musculatura abdominal do paciente, então ele está um tanto relaxado, certo? E vai permitir com que esse paciente ele possa manter, né, o seu nível, a sua capacidade respiratória, né, de maneira satisfatória. Então ele vai estar respirando de uma maneira, né, melhor, né, de uma condição melhor. E vai, né, fazer com que essa expansibilidade máxima do tórax ela possa acontecer de uma maneira ideal, tá bom? Já nesse posicionamento que a gente refere, né, à posição de semi-Fowling, numa angulação que varia de 30 a 45 graus, a gente vai poder identificar que o paciente, normalmente, ele vai também permanecer aí sentado, só que ele está meio que semi-sentado, tá? A gente não tem imagem aqui, mas é importante que vocês possam gravar isso aí, tá bom? Então, só vou colocar aqui para vocês, deixa eu apagar essa parte aqui que eu escrevi, para que eu possa anotar esse detalhe para vocês. Então, na posição de semi-Fowling, o que eu vou observar aqui quando comparado à posição de Fowling, tá? Então, o paciente vai permanecer em uma posição que a gente considera semi-sentado, certo? E aí que vai variar dentro de uma angulação de 30, né, a 45 graus, certo? E aí nós temos também, ó, o tronco estará inclinado, tá? O tronco estará inclinado, certo? E os joelhos semifletidos. E os joelhos do paciente estarão fletidos, tá bom? Ou melhor, estarão semifletidos, certo? Estarão semifletidos. Deixa eu apagar aqui, utilizar a nossa borrachinha. Pois é, moçada, são vários posicionamentos que a gente pode encontrar aí no paciente, que é importante que você saiba aí em detalhes como que vai funcionar cada um deles, tá bom? Então aqui, só para a gente poder finalizar essa parte, posicionamentos de Fowling, a gente vai identificar uma angulação que vai variar entre 45 e 60 graus, certo? Você percebe que esse paciente ele vai estar confortável, ele vai ter a capacidade da realização de sua expansibilidade máxima aí, na região do tórax, certo? Vai favorecer de fato o próprio relaxamento da musculatura, certo? E aí você percebe que é uma posição que nós podemos perceber que esse paciente ele vai estar confortável, tá bom? No entanto, o que é que normalmente a gente pode identificar, né, nesse posicionamento, tá bom? Essa cabeceira ela vai estar um tanto elevada, né? Vocês percebem aí. E aí, muitas vezes, ela vai ser utilizada para pacientes que, de repente, esses pacientes
são portadores, né? Esses pacientes são portadores de doenças cardiovasculares, doenças pulmonares. Então, aqui a gente tem um coração, certo? E temos também a região do pulmão. Esse pulmão não ficou muito bonito, não, mas tudo bem, tá? Sou muito boa de desenho, não, mas temos aqui, ó, região do coração e o pulmão, tá bom? Então, é super importante para que haja uma facilitação, né, da respiração desse paciente, tá bom? Tranquilo? Próximo posicionamento que a gente encontra é a posição de fala modificada, certo? Então, essa posição de fala modificada, a gente já percebe aqui, ó, que esse paciente ele também vai ter uma certa proteção no que diz respeito, né, à escápula, né, pelas proeminências ósseas, para a prevenção de LPP, certo? Então, temos aqui também a própria tuberosidade esquiática, né? Temos também a região posterior aqui do joelho e também a região do calcâneo. Camila, esse posicionamento a gente poderia relacionar com a posição semifaule. E aí, moçada, esse posicionamento, né, a gente poderia indicar, de fato, como um posicionamento que nós consideramos como semifaule. Percebam que, né, quando a gente conversou sobre essa condição, a gente percebeu que os joelhos eles estavam semifletidos. Então, o joelho aqui, de fato, ele está semifletido, tá bom? Assim como também a gente percebe que o tronco do paciente, né, ele encontra-se inclinado, tá? O tronco do paciente, ele encontra-se inclinado, o paciente está semi-sentado. Então, a gente, de fato, considera uma posição de semifaule, tá bom? Tranquilo? Perfeito, tá? Próximo posicionamento vai estar relacionado com o decúbito lateral, certo? Esse posicionamento, a gente percebe aí, ó, que normalmente tende a ser utilizado para pacientes em que podem realizar cirurgias da região torácica, certo? Mas não só em região torácica. Como vocês percebem, né? Esse paciente, ele vai ter uma proteção aí de certas regiões, né? De certos compartimentos. Então, ele está sob uma condição na qual a gente percebe que ele está bem protegido, muitas vezes aí até mesmo para evitar quedas, certo? Para evitar que ele tenha aí que ele possa escorregar da própria mesa de cirurgia, certo? Quando não bem acomodado, quando não bem orientado no que diz respeito ao seu posicionamento ideal, tá? Esse posicionamento que nós estamos identificando nesse paciente, além dele ser chamado de decúbito lateral, a gente também pode identificar que trata-se de um decúbito, ou melhor, um posicionamento de simis, tá? Você pode encontrar na sua prova com essa denominação, tá bom, moçada? Então, esse posicionamento, basicamente, você percebe que o paciente, ele vai permanecer aqui nesse posicionamento, tá? Em decúbito lateral, certo? Pode ser tanto para o lado esquerdo ou para o lado direito, então ele pode estar aqui de maneira invertida para a gente. Só que aí a perna, né, desse paciente, ela tem que estar, né, do lado de cima da perna que encontra-se flexionada, tá bom? Isso aí muitas vezes quando ele tá para o outro lado, tá? Então, aqui a gente percebe nesse posicionamento que o paciente, na realidade, ele tá com um travesseiro aqui entre as pernas, certo? Ele tá com um travesseiro entre as pernas. Então, a gente pode perceber, mas que existe um certo afastamento e um apoio, né? Que vai servir como um certo repouso, né? Para procedimentos cirúrgicos. E a gente pode identificar que esse tipo de posicionamento ele vai ser utilizado além de procedimentos para a região do tórax, né, muitas vezes do paciente, mas também, né, numa condição em que ele vai ser atribuído a uma condição de um procedimento a nível renal, tá? Então, principalmente a níveis renais, tudo bem? Então, esse posicionamento ele vai ser um posicionamento ideal, tá bom? Você percebe aí, ó, que nessa condição que ele tá para cima, a gente pode, né, ó, a realização desse procedimento a nível torácico, ele tende a ser realizado, tá bom? Em uma pequena porção, tá? Mas a gente pode também perceber
que é um posicionamento em que realmente ele está lateralizado, né, virado para o outro lado, essa perna aqui, ó, ela tende a estar em cima dessa outra, certo? Ela tende a estar em cima dessa outra, então ela vai estar um tanto flexionada, né, para que haja o apoio aí dessa perna. Então vai ser utilizado para também cirurgias gerais, tá bom? A posição de cima que eu falei aqui para vocês, a viscosidade desses próprios slides, mas aqui a gente pode identificar, certo? Então você pode encontrar tanto essa posição de cimes nesse formato, né, nesse decúbito lateral, certo? Então a gente pode perceber que ela tende, né, a ser utilizada principalmente aí para cirurgias torácicas, mas também cirurgias renais. Mas a renal, ó, como eu falei para vocês, a gente pode perceber que vai existir, né, um posicionamento, né, desse modo aqui, ó, tá? Então, vai estar desse modo aqui. O paciente, ele vai estar nesse posicionamento, então ele pode estar para o lado direito ou para o lado esquerdo, ele vai permanecer aí no decúbito lateral, tanto, né, de um lado para o outro, mas ele vai estar com a perna, né, a perna que está do lado, né, ela vai estar flexionada. Então, você percebe que vai existir essa flexão aí dessa região, certo? Olha, ela está flexionada, essa perna aí desse paciente, certo? Então, aí ela vai estar afastada, vai estar apoiada e vai ser utilizada principalmente em cirurgias renais. Tranquilo, moçada? Perfeito. Então, você percebe que são posições que são importantes de você assimilar, porque de fato costumam cair bastante aí nas provas. A nossa próxima condição de posicionamento, a gente tem a posição ventral, tá? Ou a posição de pronação, tá? Então, a gente percebe que na nossa realidade que estamos vivenciando, os pacientes que, né, estão com Covid-19, né? A gente percebe que existe essa realidade desse posicionamento, né, para promover, de fato, que haja, né, uma melhora aí no seu caráter respiratório, certo? No seu nível aí de oxigênio, na amplitude, na própria capacidade ventilatória do paciente. Então, ele tende a ficar nesse posicionamento. Só que aí você percebe, né, que o paciente, uma vez que ele está nesse posicionamento, ele tende a ter uma exposição, né, em relação às suas proeminências ósseas. Então, a gente tem aqui, ó, as proeminências da própria face, né, da própria bochecha, da orelha. Temos aqui, ó, região acromial, né, que ela vai estar um tanto condicionada, né, a um processo em que não vai estar muito confortável para o paciente. As mamas, né, quando a gente relaciona, né, com essa posição. Temos aqui a própria genitália, né, principalmente a genitália masculina, certo? A região patelar, né, joelho. Temos aqui os dedos do paciente, tá bom? Só que, na realidade, esse tipo de posicionamento, a gente precisa entender onde que ele tende, né, a ser encaixado. Camila, essa posição, ela vai ser utilizada em que situações? Então, você percebe na realidade que, principalmente quando serão realizados alguns exames, o paciente ele vai ser submetido a algum exame específico da própria região aqui cervical, certo? Então, da região cervical, da própria região torácica superior, certo? A gente também percebe que existe essa indicação. A própria região lombar do paciente, certo? A própria região lombar do paciente, assim como também a própria região glútea do paciente, tá bom? Então, vai ser colocado aí, né, para conforto do paciente, um ou dois travesseiros, né, que vão ser colocados, né, nas pernas, né, do paciente, para promover esse conforto, tá? Outro travesseiro vai estar aqui na região do peito do paciente, né, junto com a região abdominal, certo? E normalmente vão ser colocados coxins embaixo da axila, um do lado e outro do outro lado, tá bom? E aí, normalmente, né, não se coloca travesseiro na cabeça, tá? Normalmente não se coloca travesseiro na cabeça, mas aqui a gente pode observar que existe um travesseiro, tá bom? Exatamente para proteger a região da face dele, certo? A
Última posição que a gente vai aqui falar, moçada, ela também pode ser chamada de posições de canivete. Então, você pode encontrar na sua prova essa denominação que a gente, né, classifica como canivete, certo? Então, nós temos aí jackknife, ou kreiskriesk, canivete, tá bom? Então, esse posicionamento, você percebe que existe uma referência, tá? Essa referência, ela vai ser muito utilizada para exames, né, proctológicos. Então, vou anotar aqui para vocês. Vai ser utilizada em exames. Desculpa, deixa eu apagar aqui. Em exames proctológicos. Já aproveita e anota essa informação aí já para adiantar, certo? Em exames. Procedimentos. Ai, meu Deus. Proctológicos. Tá, moçada? Então, é super importante aí que os pacientes estejam nesse posicionamento também para fins de tratamentos retais, tá? E tratamentos retais. Tranquilo? E aí ela deve ser feita aí de fato em uma mesa que ela seja apropriada, né, para esse posicionamento. O paciente ele vai estar em decúbito ventral, você percebe aqui na imagem, tá? Com a cabeça ela vai estar ligeiramente, né, baixa, né? E de modo que a região lombar e os próprios membros inferiores, eles estejam aí em formação de um ângulo reto, certo? Tá? Tranquilo? Então, você percebe que é um posicionamento que ele vai dar, né, possibilidades para a realização de exames proctológicos e tratamentos retais para o paciente, tá bom? Então, essa foi de fato, né, a nossa aula de posições cirúrgicas. Então, você pode perceber que não necessariamente vão ser utilizados exclusivamente para procedimentos cirúrgicos, mas também possuem um certo envolvimento para realização de exames específicos. Tá bom, moçada? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, só contar comigo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.